Oiê, povo de papai, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, pastor presidente Damião Santos. Mais um conteúdo dessa semana e continuaremos falando sobre o terceiro trimestre da lição de jovens de 2023. Essa semana nós estaremos estudando a lição de número 5. Essa lição de jovens nós temos um tema nesse trimestre que diz: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Estamos aprendendo aqui sobre as cartas pastorais, certo? Quem está indo para a escola bíblica e acompanhando os vídeos, está vendo isso. Temos aqui uma foto com um homem com a Bíblia na mão e um microfone. Então, vocês já sabem mais ou menos de quem vamos falar, né? Temos aqui o título que diz: Instruções para os pastores. Olha aí. Como vemos só nesse título, sabemos que para nós exercermos alguma profissão, né, temos que estudar. E na casa do Senhor também não é diferente. Mesmo o Senhor chamando as pessoas que não têm diplomas, mas não é errado estarmos ali estudando e aprendendo mais, né? Nos capacitando, não é isso? O Senhor, Ele nos chama, porém nós temos que estar ali nos dedicando ao ensino, no louvor e etc, né? Para estarmos fazendo a obra do Senhor. O texto principal diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3:1. O resumo da lição diz assim: pastores são líderes escolhidos por Deus para cuidarem do rebanho do Senhor. Temos a leitura semanal. Segunda-feira, Mateus 20:28. Ser pastor é ser servo. Terça-feira, João 12:26. Deus honra aqueles que servem com fidelidade. Quarta-feira, Atos 20:28. Apacentando o rebanho de Deus. Quinta-feira, Salmos 23:1. O bom pastor. Sexta-feira, 1 Timóteo 4:12. A chamada pastoral precisa ser confirmada pela palavra. E sábado, 1 Timóteo 3, do 2 ao 7. Qualificações para o pastorado. Viu que também tem que ter aqui uma capacitação, né? Tem que cumprir alguns requisitos para estar nessa função. Temos 3 objetivos. Primeiro, mostrar o perfil da liderança segundo Paulo. Segundo, explicar a instituição do ministério e conscientizar das qualificações de um pastor. Temos a interação e orientação pedagógica com o professor. O texto bíblico você vai encontrar em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. A introdução diz assim: como temos visto, a missão de Timóteo em Éfeso de defender a pureza do evangelho contra o ataque dos falsos mestres incluía necessariamente a transmissão de uma sólida doutrina para toda a igreja. Não era apenas refutar diretamente os que estavam ensinando falsas doutrinas, mas aparelhar a igreja com um ensino puro. Todo o corpo precisava estar bem ajustado para que crescesse de forma saudável, com todos os membros funcionando adequadamente. Efésios 4:16. Um corpo sadio possui células de defesa, que identificam e repelem os invasores. Na igreja, essa função é dada primordialmente aos pastores, por isso, precisamos de uma liderança forte, dotada das qualidades espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Ouçamos o Espírito Santo. Temos aqui o primeiro tópico que diz: o perfil da liderança. O primeiro subtópico diz assim: relativismo moral. Vivemos tempos de um profundo relativismo moral, de rejeição e negação de valores e de verdades absolutas. São tempos do não é bem assim. Essa é uma reação muito comum para os relativistas, quando se deparam com um texto como o de 1 Timóteo 3. E quando alguém diz não é bem assim, cria-se um vácuo imaginário que pode ser preenchido com qualquer tipo de concepção ideológica. Nesse novo e multifacetado universo colorido, o homem se torna o senhor do seu destino, fazendo suas próprias escolhas
sem nenhum parâmetro absoluto. Os ensinos de Paulo já eram desafiadores naquele tempo. Para nós hoje, são ainda mais, diante do grande afrouxamento de normas, com muitas acomodações às fraquezas e desejos pecaminosos próprios da natureza humana caída. Com uma leitura dessa, não tem nem o que acrescentar mais aqui, né? Vamos para o segundo subtópico, compromisso com as Escrituras. O perfil de líderes que precisam ser e ter deve estar de acordo com a palavra de Deus. São os grandes desafios que nos forjam e nos preparam para as grandes missões. Deus sempre submeteu a profunda provas os homens que escolheu para servir. Paulo foi um deles. Em Atos 9, do 15 ao 16, você vai encontrar. Timóteo estava seguindo o mesmo caminho. Em 2 Timóteo 1:8, 2, 3 e 4, 3, do 10 ao 12 e Filipenses 2, 19 e 22. Deus nos tem líderes valorosos, aos quais deve reconhecer e honrar com respeito e gratidão, orando por eles e os ajudando em suas difíceis tarefas. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, Hebreus 13, 17 ao 19. Então, aí você sabe que tem que estar orando pelo seu pastor, porque é uma função aí, né, difícil. Um tempo que, principalmente, os pastores não podem falar a verdade, né? O que está na Bíblia. Nós sabemos que tem pessoas que podem estar aí contando sobre suas ideias, mas partir para a verdade, as pessoas se incomodam, não é isso? Temos aqui o terceiro subtópico que diz assim, desejo pelo episcopado. A expressão, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, não contém um juízo de valor sobre o desejo. O adjetivo está na obra chamada de excelente. Mas não há censura para quem aspira ser um obreiro, desde que a motivação seja pura e correta. Quando não há sinais externos evidentes do caráter e da motivação, somente Deus conhece a natureza do desejo de liderança. Cabe à igreja local uma observância cautelosa da presença ou não das qualificações espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Com ou sem o desejo de ser presbítero, ninguém pode ser ascendido à função sem evidenciar as qualificações prescritas nas Escrituras. O afrouxamento da escolha de líderes sob o pensamento de estar beneficiando o candidato pode impor graves prejuízos a ele e a todos os liderados. Então, a obra do Senhor é algo seríssimo. E o sol está pegando aqui. Deixa eu puxar aqui a cortina. É algo sério que muitas pessoas não estão levando bem a sério. Aí acha que porque tem amizades com aquelas pessoas, podem estar dando cargos na casa do Senhor. E não é bem assim. Nós vimos desde o início que é uma escolha de Deus. É Deus quem está escolhendo as pessoas para esta obra. E como é que a gente sabe que Deus está escolhendo essas pessoas? Primeiro, tem a oração. Pessoal, precisei aqui estar mudando a posição, porque o sol hoje está entrando aqui no quarto e não está me ajudando. A posição é essa, tá? Mas vamos para o conteúdo. Então, os homens de Deus, eles oram, pedindo ao Senhor a confirmação. O Senhor mostra em oração quem são as pessoas escolhidas para o ministério. O Senhor as conhece, então eles vão estar ali se enquadrando no que nós vamos aprender hoje aqui também, certo? Aí temos aqui o segundo tópico que diz a instituição do ministério. Primeiro tem a estrutura, vamos ver como é. As cartas pastorais contribuem muito para que se conheça o grau de organização ministerial que a igreja alcançou no primeiro século, principalmente como resultado do trabalho de Paulo ao longo de suas viagens missionárias. Vários textos de Atos indicam a organização de presbíteros nas igrejas. Em várias passagens do Novo Testamento, encontramos referências a diáconos, presbíteros, mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. Você vai encontrar no livro de Atos e em Timóteo, Filipenses, vai estar falando sobre isso. O Novo Testamento não apresenta um rol rígido, taxativo ou exaustivo de funções ou serviços ministeriais, o que tem levado a interpretação distintas como modelos variados de organização eclesiásticas.
No pentecostalismo clássico, o corpo de obreiros é constituído de diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Olha aí a estrutura. Aí vem o episcopado, bispo, ancião ou presbítero, do grego episcopos, significa supervisor, literalmente inspetor, formado de epi, por cima de, e escópio, olhar ou vigiar. É a figura do pastor da igreja local. Alguém que tenha maturidade e discernimento espiritual necessários para cuidar do rebanho e apacentar as ovelhas. O próprio sentido da palavra, portanto, é suficiente para entendermos que somente pode exercer essa missão quem reunia altas qualificações espirituais e morais. Daí, Paulo usa a expressão convém, no sentido de ser recomendável e necessário. Olha aí que responsabilidade. Vemos agora o terceiro subtópico que diz: rols de qualificação. Não se trata de um rol exaustivo, mas cuida do que é essencial da vida do obreiro, do líder espiritual, do cuidador de almas. De imediato, é possível observar que a prioridade não está ligada à popularidade ou carisma, em qualquer sentido, nem mesmo no sentido bíblico, quanto aos dons espirituais. Não se trata jamais de desprezar a exigência de que o pastor seja dotado de dons espirituais. 1 Coríntios 12, do 4 ao 10. O batismo no Espírito Santo, como sabemos, é a experiência inicial no glorioso caminho dos dons. Atos 2, 3, 4, 38 e 39. Mas o candidato ao presbítero precisa já ter percorrido esse caminho, ingressado em outro, ainda mais excelente, 1 Coríntios 12, 31, no qual é imprescindível que seja evidenciado em sua vida o fruto do Espírito, Gálatas 5 e 22. Sem essas virtudes, ninguém consegue alcançar as qualificações exigidas em 1 Timóteo 3, 12 ao 7. Nós vamos estar lendo quais são essas exigências. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, que diz assim, o primeiro versículo: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, não preciso nem acrescentar mais nada aqui, né? Tem essas recomendações. Olha só. As qualificações e seus aspectos é o terceiro tópico da lição, com o primeiro subtópico, irrepreensível. Do grego anepilemptos, o termo significa literalmente que não se pode atingi-lo. Veja-se que não se trata de uma exigência superficial, mas absolutamente profunda, que nos leva a refletir sobre o devido cuidado que é preciso ter no exame preliminar do aspirante ao episcopado. O bispo precisa ser uma pessoa com a vida resolvida, como poderíamos dizer. Não é por acaso que a expressão marido de uma mulher aparece logo em seguida. Naqueles tempos de tanta poligamia, totalmente tolerada pelo paganismo da época, era fundamental que essa regra fosse restritamente obedecida pelos bispos, como exemplo para os demais cristãos. Hoje, de igual sorte, esse requisito deve ser observado. Muita gente vai dizer assim, mas Deus deixou, Deus abriu mão, Deus deixou naquela época que o homem casasse com 2 ou mais mulheres, porque fulano, beltrano, tricano estava lá com as mulheres. Porém, se você
estudar a palavra do Senhor logo no início da Bíblia, lá em Gênesis está dizendo que Deus criou Adão e Eva. Não Adão e Eva, Maria, Isabel, Josefina e etc. Nada disso. O Senhor fez Adão e Eva. Eva para ser esposa de Adão e Adão para ser esposo de Eva. Porém, o ser humano, né, muito espertinho, aí ele foi lá mudando o que o Senhor criou. Então, se você tem qualquer pensamento, que pode, que não pode, vai lá em Gênesis e vê o que Deus fez. Não olha qual foi o primeiro homem que criou a poligamia, não. Vê o que foi que Deus fez. Adão e Eva. Eva e Adão. Entendido até aqui? Vamos lá. Sobriedade e correção moral é o segundo subtópico. O líder espiritual precisa ser prudente, equilibrado, justo em seus negócios e acolhedor. Isso é retratado pelas expressões vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro. Não é fácil não, hein? Mas olha aqui. Mas não pede muita coisa, né? E agora o nosso terceiro subtópico diz: apto para ensinar. O pastor precisa se dedicar ao estudo e ensino das escrituras da igreja. Não deve negligenciar a transmissão da doutrina, transferindo a responsabilidade a terceiros ou ocupando o tempo do culto com qualquer outra atividade, ainda que espiritual. O momento do ensino da palavra é sagrado, literalmente. 1 Timóteo 4, 6 e 11 ao 16. Mas essa aptidão para ensinar não é somente associada ao preparo bíblico e teológico. Tem a ver também com aptidões decorrentes de seu testemunho pessoal, evidenciados por um comportamento sóbrio e por uma conduta moral isenta de reprovação dentro e fora de casa. 1 Timóteo 3 e 7. Então aqui Paulo estava deixando essa recomendação, né, para Timóteo, ensinando para ele que as pessoas elas teriam que ter ali, esses homens, né, para estar nesta função, ele tem que ter essas qualificações, né? E ele tem que estar pronto para ensinar. Porque se nós não temos testemunho, não fazemos o que falamos, como vamos ensinar? Seremos iguais os fariseus, né? Que eles falavam o que não viviam. Então, a gente tem que ter uma vida honesta, né? Sóbria, para que assim a gente possa estar falando da palavra do Senhor. Sabemos que não existe perfeição. As pessoas aí no decorrer da vida podem ter alguns problemas na vida financeira ou etc. Porém, tem que estar ali, ó, fazendo sempre projetos e planos que vai poder cumprir. Para que quando esteja em cima do púlpito, ensinando a palavra, aqueles que estão de fora, na rua, não venham falar, tá lá em cima do púlpito, mas me deve, mas faz isso, faz aquilo. Então, nós precisamos muito estar atentos a essas coisas e sabendo também com quem você vai fazer negócios. Porque tem gente que é enviada por Deus, mas tem gente que é enviada, né? Não vou nem dizer porquê, mas vocês já entenderam. Então, para que nós não possamos estar aí tendo prejuízos e com o nome na rua, né? Nós precisamos também estar bem atentos com quem fazemos negócios. Amém? Aí vem aqui, ó, eu achei interessante esse subsídio que diz assim: 15 qualificações. Os versículos relacionam 15 qualidades a serem consideradas quando na seleção de bispos. Observe que entre as qualificações não aparece a capacitação em seminário ou a posse de algum dom espiritual em particular. Observe o breve esboço do caráter do bispo. Olha só. Irrepreensível quer dizer inteiramente fiel à sua esposa. Esposo de uma só mulher, inteiramente fiel à sua mulher. Temperante, sóbrio, solícito e modesto. Domínio próprio, discipulado, moderado. Respeitado, modesto, honrado e bem comportado. Ele tem que ser hospitaleiro, que quer dizer que recebe bem os visitantes. Apto para ensinar, capacitado a explicar e aplicar os ensinamentos.
não dado à embriaguez, não dado ao vinho, não violento, não dado à hostilidade, ao antagonismo, gentil, bondoso, razoável, de boa família, não contencioso, não combativo, inimigo de contendas, não avarento, preocupado com as pessoas, não com as finanças, bom governante de sua família, administra a vida familiar. Não seja um recém-convertido, maduro e humilde. Reputação imaculada, que é admitido pelos de fora. Preciso dizer mais alguma coisa? Eu vou deixar essas 15 qualificações aqui ou na frente da tela ou do ladinho para vocês acompanharem. Eu achei interessante. E vamos agora para a conclusão que diz: Paulo concluiu a lista de qualificações do pastor, incluindo a recomendação de que não seja neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, e que tenha bom testemunho aos que estão de fora. Concluímos, portanto, que o pastor deve ser maduro espiritualmente e viver em harmonia com todos, em casa, na igreja e na sociedade. O desafio é grande. Oremos mais por nossos pastores. Então é isso. Essa lição dessa semana foi bem, assim, abençoada, nos ensinando aqui que as pessoas, para estar nesta função, elas precisam sim, de qualificações. Porém, infelizmente, há no caminho, pessoas que podem estar aí caindo em coisas que não deveria, por falta de vigilância, E, infelizmente, porque isso acontece, aí as pessoas gostam de colocar todo mundo num pacote só e dizer que todos são iguais. Mas sabemos que nem toda regra tem exceção. Sabemos que ninguém é perfeito e em todas as profissões, em todas as organizações, há pessoas comprometidas com a verdade e tem pessoas também que estão lá para bagunçar, Essas pessoas aí que realmente elas não estão preocupadas em estar cumprindo os requisitos de cada organização. E na nossa igreja, no nosso mundo evangélico também tem normas a ser cumprida, regras, requisitos, qualificações. E aqueles que assim seguem a palavra do Senhor, esses serão bem-aventurados, felizes e com certeza esses sim ouvirão o toque da trombeta. Amém? Para a semana que vem, temos a lição de número 6, que diz qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Hoje falamos dos pastores. Pastores, aqui também foi incluído os presbíteros, Que presbítero e pastor, eles também podem fazer a mesma função. O pastor, ele pode colocar um presbítero também para cuidar de igrejas, cuidar de pessoas, e eles fazem a mesma função, porém o pastor, ele está acima do presbítero, Ele está cuidando do rebanho. O pastor foi escolhido para isso, E o presbítero, se ele assim chamar para fazer a obra, também ele consegue fazer. Já o diácono, semana que vem estaremos aprendendo mais sobre a função do diácono. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, o seu ministério, Se você tem essa chamada, esse chamado do Senhor, que você cumpra com zelo, com amor, com dedicação, com fidelidade. Foi o que aprendemos hoje, E essa lição aqui, ela é para jovens. Então, jovem, é para você se preparar, para que amanhã você também possa ser um obreiro aprovado na casa do Senhor. Convido você a se inscrever no canal, se você gosta desse conteúdo, deixar o seu comentário, se assim você se sentir à vontade, compartilhar para alguém que precisa ouvir essa mensagem, que assim você está evangelizando, compartilhando o vídeo. E também pode deixar o seu like, que ajuda o canal. Por isso que nós que estamos aqui, os criadores de conteúdo, sempre pedimos essas coisas, porque o YouTube entende que o vídeo foi abençoado. E a palavra do Senhor, ela é abençoadora, Então, com certeza, esse vídeo está abençoando a sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até o próximo vídeo, se assim papai não mandar Jesus vir nos buscar. Em nome de Jesus, fica com ele. Ótimo finalzinho de semana, Se prepara aí para a lição de domingo.
Deus abençoe, cheio no coração.